Olá, aqui é Marcos Perusa, consultor técnico da Petras Planejamento e Assessoria em Gestão Educacional. Chegamos aos capítulos finais da Lei Complementar número 220 de 2025. Nesta última etapa, vamos tratar de dois temas importantes. Primeiro, a educação escolar indígena e quilombola, que nos lembra que o direito à educação precisa respeitar a diversidade cultural, histórica e social do país. Depois, veremos as disposições finais e transitórias que tratam a implementação do Sistema Nacional de Educação e das providências que deverão ser adotadas pelos entes federados. São, portanto, dois movimentos: respeitar a diversidade e organizar a transição para o novo sistema. O que trata esse capítulo? O capítulo 5 parte de um princípio fundamental. O direito à educação não pode significar apagar identidades. Povos indígenas e comunidades quilombolas possuem história, cultura, língua, conhecimento e formas próprias de organização social. Por isso, garantir a educação também significa reconhecer e respeitar essas especificidades. A mensagem central é simples: é possível garantir aprendizagem e qualidade sem desrespeitar a identidade cultural dos estudantes e de suas comunidades. Educação escolar indígena. A educação escolar indígena possui características próprias. Ela deve ser específica, diferenciada, intercultural e, quando necessária, bilíngue ou multilíngue. Mas talvez a ideia mais importante seja a que a escola precisa dialogar com as tradições, os conhecimentos e a cultura dos povos indígenas. Ou seja, não se trata apenas de levar um modelo escolar pronto para uma comunidade. É necessário construir uma educação que reconheça outros saberes, outras formas de ensinar e outras formas de compreender o mundo. Educação escolar quilombola. A educação escolar quilombola também exige o reconhecimento das especificidades das comunidades. Ela deve respeitar sua história, cultura, tradições e formas de organização social. Aqui, educação e memória estão profundamente relacionadas. Preservar a identidade quilombola significa também reconhecer a trajetória histórica dessas comunidades e sua contribuição para a formação da sociedade brasileira. Objetivos da educação escolar quilombola. Por isso, a educação escolar quilombola possui objetivos que vão além do acesso à escola. Ela busca valorizar a identidade, preservar a memória histórica, combater o racismo e a discriminação, fortalecer os vínculos comunitários e promover a igualdade racial. Portanto, a escola também pode ser um espaço de reconhecimento, pertencimento e valorização da história das comunidades. Responsabilidade dos entes federados. E, mais uma vez, aparece o regime de colaboração. União, Estado, Distrito Federal e municípios precisam atuar conjuntamente para garantir condições adequadas para essas modalidades de ensino. Isso envolve formação de professores, materiais didáticos específicos, infraestrutura e financiamento. Percebam como vários temas estudados ao longo do curso reaparecem aqui: qualidade, financiamento, formação profissional e cooperação federativa. Importância para os municípios.
Para os municípios que possuem comunidades indígenas ou quilombolas, essa responsabilidade precisa aparecer concretamente no planejamento. As especificidades dessas comunidades devem ser consideradas no Plano Municipal de Educação, nas políticas pedagógicas, no planejamento escolar e na formação dos professores. A questão é simples: o planejamento municipal conhece e reconhece a diversidade existente em seu próprio território. Resumo para memorizar. Vamos guardar uma síntese. A educação escolar indígena respeita a cultura, a língua e os conhecimentos dos povos indígenas. A educação escolar quilombola valoriza a história, a identidade e a cultura das comunidades quilombolas. E o objetivo comum é garantir educação de qualidade com respeito à diversidade cultural. O que trata este capítulo? Passamos agora ao capítulo 6. Aqui, a lei deixa de apresentar princípios gerais e passa a tratar da implementação do Sistema Nacional de Educação. As disposições finais e transitórias procuram assegurar uma transição organizada, permitindo que União, Estados, Distrito Federal e municípios adaptem suas normas e estruturas ao novo modelo de segurança educacional. Adequação das normas dos entes federados. Esse talvez seja o slide mais importante de toda essa etapa para os gestores municipais. A lei estabelece prazo para que os entes federados adequem suas normas legais e administrativas ao Sistema Nacional de Educação. A apresentação, esse prazo está indicado como de até 2 anos, contados da publicação da lei complementar, com referência a 31 de outubro de 2027. Isso significa que não estamos falando apenas de uma mudança conceitual. Haverá necessidade de revisão normativa e institucional. O que os municípios deverão revisar? E o que isso significa concretamente para os municípios? Será necessário revisar os principais instrumentos que organizam a educação local. Entre elas, a Lei do Sistema Municipal de Ensino, a Lei do Conselho Municipal de Educação, o Plano Municipal de Educação, decretos, resoluções e outras normas relacionadas à gestão e à governança educacional. É importante compreender que essa revisão não deve ser simplesmente formal. A legislação municipal precisa refletir a nova lógica de cooperação, pactuação, planejamento, participação e governança estabelecido pelo Sistema Nacional de Educação. Assistência técnica. Mas a implementação do Sistema Nacional de Educação não deve ocorrer de maneira isolada. A própria lógica do sistema prevê mecanismos de apoio e cooperação entre os entes federados. Isso inclui orientação técnica, compartilhamento de informações, apoio institucional e integração dos sistemas de dados. Ou seja, mais uma vez, aparece o princípio que acompanhou todo o nosso estudo. Ninguém deve implementar o Sistema Nacional de Educação sozinho. Continuidade das políticas educacionais. As regras de transição também procuram evitar rupturas. Programas educacionais precisam continuar funcionando, os serviços não podem ser interrompidos e a implantação do Sistema Nacional de Educação deve ocorrer de forma gradual e planejada. Esse aspecto é importante porque mudanças institucionais precisam ser feitas com responsabilidade. Adequar não significa paralisar, significa transformar, mantendo a continuidade do atendimento educacional. O que muda para os municípios?
Esse slide praticamente resume as responsabilidades municipais diante do novo sistema. Os municípios passam a integrar formalmente a estrutura nacional de cooperação. Isso significa participar das instâncias de pactuação, fortalecer o controle social, utilizar os sistemas nacionais de informação, alinhar seu planejamento às diretrizes do Sistema Nacional de Educação e adequar sua legislação educacional. Portanto, o município não é um participante periférico, ele é parte essencial da construção e do funcionamento do Sistema Nacional de Educação. Resumo para memorizar. Vamos guardar duas ideias finais. O capítulo 5 reafirma que a educação precisa respeitar e fortalecer a diversidade cultural. O capítulo 6 estabelece as condições para a implementação do Sistema Nacional de Educação. E, para os municípios, existe uma tarefa muito concreta: revisar e adequar suas normas e estruturas para participar efetivamente desse novo modelo de cooperação educacional. Mensagem final. E chegamos então à síntese dos capítulos finais e também, de certa maneira, à síntese de todo o nosso percurso. O Sistema Nacional de Educação procura combinar duas grandes ideias. De um lado, unidade e cooperação nacional. Do outro, respeito à diversidade e às diferentes realidades do país. O desafio é construir um sistema que consiga integrar União, Estado, Distrito Federal e municípios, sem apagar as diferenças culturais, territoriais e sociais que caracterizam o Brasil. O resultado esperado é uma educação mais democrática, inclusiva e equitativa. A reflexão de Nilma Lino Gomes nos ajuda a compreender por que a diversidade e direito à educação não podem ser tratados separadamente. Uma instituição educacional somente representa plenamente a sociedade quando reconhece e acolhe a diversidade de pessoas que dela fazem parte. Portanto, garantir o direito à educação também significa perguntar: quem está presente? Quem está representado e quem ainda encontra barreiras para ocupar plenamente os espaços educacionais? Na educação democrática, precisamos reconhecer a diversidade, não como exceção, mas como parte constitutiva da própria sociedade. E agora, Ailton Krenak nos oferece uma reflexão extremamente simples e profunda. Eu tenho que aprender a coexistir. Talvez essa palavra coexistir seja uma boa maneira de encerrar nosso estudo do Sistema Nacional de Educação. Coexistir significa reconhecer diferenças, compartilhar responsabilidades, dialogar e construir coletivamente. O Sistema Nacional de Educação, em essência, também nos propõe isso: diferentes sistemas, diferentes territórios, diferentes culturas e diferentes responsabilidades, aprendendo a trabalhar juntos em torno do direito à educação. Com isso, concluímos nosso percurso pela Lei Complementar número 220/2025 e pelo Sistema Nacional de Educação. Ao longo das diferentes etapas, estudamos princípios, competências, governança, pactuação, planejamento, qualidade, financiamento, avaliação e diversidade. Mas talvez possamos resumir todo esse caminho em 5 palavras: cooperação, planejamento, equidade, qualidade, direito à educação. O verdadeiro desafio começa agora: transformar aquilo que está previsto na lei
em práticas capazes de melhorar concretamente a educação nos nossos municípios e nas nossas escolas. Acompanhe as publicações da Petras Planejamento e Assessoria em Gestão Educacional no YouTube. Deem um like e compartilhem o conteúdo com outras pessoas que tenham interesse nos assuntos que tratamos aqui. E lembre-se, o conhecimento é sempre uma ação libertadora. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.